ou assim como nós gostamos de trazer para a igreja, é importante, a leitura da Bíblia é enriquecedora. Vamos ler a palavra, Mateus capítulo 14, apenas um versículo. Essa história conta o momento da primeira multiplicação dos pães. Jesus multiplicou pães 2 vezes, essa é a primeira, mas nós vamos não falar sobre a multiplicação, mas algo que moveu Jesus para alimentar aquelas pessoas. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Mateus capítulo 14, versículo 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Amém. Teve compaixão deles e curou os seus doentes. Espírito Santo de Deus, o meu pedido é que o Senhor venha continuar falando conosco e que a Tua palavra traga resposta ao nosso coração, que a Tua palavra traga alívio, conforto e direcionamento para a nossa vida, no nome de Jesus. O Senhor sabe qual é a nossa real necessidade neste dia, então que a Tua palavra venha de encontro com a nossa necessidade, no nome de Jesus, amém e amém. Sente-se no seu lugar, por favor. A palavra que eu quero partilhar com os irmãos nesta noite tem esse título: Jesus sente. Essa é uma característica do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus, da obra de Jesus aqui na terra. Ele sentiu a dor, a necessidade, sentir o que as pessoas estavam sentindo. A diferença, irmãos, entre o servir a Deus, servir a Jesus, e como as pessoas servem outras divindades, isso aí é até explicado nas aulas de religião, né? Sobre como as pessoas durante todas as eras, durante todo o tempo, que serviram a tantas divindades, como essas divindades olhavam para os seus fiéis de forma apática, apenas com um sentimento: vocês precisam me agradar para que eu tenha misericórdia de vocês e de alguma forma eu trago algum tipo, algum nível de benesse para você. Se você olhar para a história das religiões, toda divindade que as pessoas se apegaram sempre teve esse tipo de relação: você me agrada e eu tento de alguma forma te beneficiar em algum momento. A nossa relação com Deus é diferente, né? Quando a gente olha para o Deus encarnado, quando a gente olha para Jesus, nós vemos um homem cheio de um sentimento profundo, um sentimento que o aproximava das pessoas. A palavra usada aqui, irmãos, que expressa esse sentimento de Jesus, que olhava para aquela multidão. A palavra diz que o primo de Jesus tinha acabado de morrer. João tinha sido decapitado. E Jesus ainda muito movido por emoções, né? Jesus ainda muito sentido, porque Jesus e João, conhecido como João Batista, eles tinham um sentimento assim, uterino, né? A palavra diz que quando a mãe de Jesus e a mãe de João se encontraram e os 2 bebezinhos ainda estavam no íntimo, a palavra diz que houve uma reação uterina. A palavra diz que o bebê saltou, e então Isabel diz: como eu mereço? Quem sou eu para merecer receber a visita da mãe do meu Salvador? João tinha anunciado. Isabel nem sabia, mas João no seu ventre anunciou que ali diante dele estava o seu primo, Jesus Cristo. Então havia uma relação muito íntima. Quando João ele é decapitado, Jesus sentiu muito. Jesus teve um sentimento muito profundo. Se você ler a história, você vai ver que Jesus ele se ausenta, ele se isola, deixa os discípulos por um tempo, vai para o monte chorar, vivenciar um tanto o seu luto. E depois a palavra diz que ele então encontra os discípulos, encontra aquela multidão, e ao ver a multidão, que tinha também sentido, né, a sua ausência, porque a palavra não diz quanto tempo Jesus ficou ausente, mas quando ele retorna,
a palavra diz que havia uma multidão esperando. E a sensação, o sentimento que Jesus teve quando viu aquela multidão, a palavra diz que foi de compaixão. Mas presta atenção, não apenas compaixão. Eu gosto da versão da Bíblia que diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Essa é a palavra, ou melhor, né? Esse é o termo, íntima compaixão. Quando a gente vai olhar a palavra grega usada para compaixão aqui, eu não vou nem me arriscar em dizê-la, mas é uma palavra desse tamanho aqui, tá? Você que tem a Bíblia, né, na versão Strong, que você consegue ver a palavra no original, você vai ver que a palavra grega é uma palavra desse tamanhão assim. Mas sabe o que é o significado dela? Compaixão aí, ou íntima compaixão, é você ser movido pelas vísceras. Era assim que naquela época, não só judeus, mas os antigos tentavam explicar quando alguém sentia muitíssimo a dor de alguém, alguém movido de íntima compaixão. Por quê? Porque na antiguidade, gente, eles acreditavam que a sede dos sentimentos era aqui nas entranhas. É por isso que na palavra de Deus você vai ver vários profetas falando sobre dores de entranhas. Quer ver como você vai entender isso agora? Você já teve um sentimento tão grande que você disse assim: olha, quando eu recebi essa notícia, me deu até um frio na barriga. Já sentiu isso? Você levou um susto. É por isso que eles achavam que aqui era a sede dos sentimentos. Pela sensação que nós temos quando sentimos um arrepio, um susto. Então, todas as vezes que se falava de sentimento forte, falava de entranhas. A gente vê o salmista falando isso várias vezes, tá? Tem muitos salmos que falam de dor de entranhas. A palavra diz que foi isso que Jesus sentiu. Quando ele olhou para a multidão, e ele viu, a palavra diz que ele via aquelas pessoas como ovelhas perdidas. A palavra diz que ele vê aquelas pessoas como cegos tateando, tentando encontrar uma solução para a vida. A palavra diz que Jesus se move. É interessante, irmãos, que esse termo aqui, e por isso que eu escolhi esse título para a mensagem de hoje, para dizer que Jesus, ele é humano e ele se aproxima de nós, pois ele sente a nossa dor. Esse termo aqui fala de um sentimento profundo que Jesus sempre teve por pessoas que estavam sofrendo, sempre. Por isso, deixa eu já te adiantar algo que eu estava preparando para dizer no meio da mensagem. Você precisa entender que Jesus não está alheio à tua dor. Você precisa entender que Jesus não está alheio ao que você está sentindo. Porque às vezes, irmãos, a mentira que o maligno quer colocar nos nossos ouvidos, dia após dia, é que ele não está percebendo, é que ele não está vendo. Esse termo aqui é usado no Novo Testamento, preste bem atenção, 12 vezes. 12 vezes esse termo em grego, que eu estou usando agora, que se trata de entranhas, de íntima compaixão, é usado 12 vezes. Algumas vezes Jesus contando parábolas, e outras vezes o apóstolo que escreveu estava tentando explicar o sentimento de Jesus diante de uma situação. 12 vezes no Novo Testamento, esse termo em grego é usado para retratar o sentimento de alguém, a empatia de alguém com a dor de outrem, com a dor da outra pessoa, com o momento da outra pessoa. Se tem uma coisa, irmãos, que move o ser humano, que nos move, é quando a gente percebe que alguém está sentindo a nossa dor. Eu penso que essa palavra aqui, ela veio mais forte no meu coração para que hoje ela fosse ministrada por esses dias que eu passei no hospital. Desde a semana passada, desde a sexta-feira que o Daniel estava hospitalizado. E isso mexe, como eu falei domingo, né? Mexe com a programação da família, né? Eu e a Dani, a gente não tem uma rede de apoio assim muito extensa. E muitas pessoas, graças a Deus, se colocaram para ajudar. Pastor, se quiser ir dormir. Mas você sabe como é pai e mãe, né?
A gente quer estar perto ali, é aquele momento que você quer estar perto, e tem os cuidados também. Então, nesse tempo a gente se moveu de muitos sentimentos, dos mais variados que vocês possam imaginar. Mas é interessante quando alguém chega, que você percebe num gesto, que você percebe numa frase, que você percebe numa conversa que aquela pessoa está tendo empatia. Está aqui a palavra mais próxima que eu posso usar para íntima compaixão. Você já sentiu isso? Quando você está atravessando algo muito difícil na sua vida e você se encontra com alguém, você conversa com alguém e você percebe que aquela pessoa está se importando com o que você está vivendo. No mundo tão corrido, irmãos, que nós estamos, o simples fato, olhe para mim, o simples fato de alguém parar para nos ouvir, já nos faz ter esse sentimento. A pior coisa quando a gente está atravessando um deserto, quando a gente está atravessando uma situação difícil da nossa vida, que você vai tentar conversar com alguém e você percebe essa pessoa não dando muita importância ao que você está dizendo. Você já sente logo. Você já diz, essa pessoa aí, sabe, não está na mesma frequência, né? Todas as vezes que alguém estava diante do mestre, e aquela pessoa vinha com a expectativa que Jesus iria lhe livrar daquele fardo, essa pessoa sentia que Jesus estava na frequência, sentindo sua dor. Você vai conversar com alguém, essa pessoa te dá 15 minutos de atenção. Às vezes a pessoa nem te fala nada. Irmãos, eu sinto isso muito nos atendimentos pastorais. Na maioria dos atendimentos que eu faço, as minhas palavras são muito curtas. E a pessoa sai grata ao Senhor, dizendo, olha, que bom foi aquela conversa com o pastor. Na maioria das vezes, eu disse 3 ou 4 palavras. Mas só o fato de você emprestar seu tempo, você está dizendo para aquela pessoa, eu me importo com você. Eu me importo com a sua dor. Está aí um dom que o Senhor quer. Olhe para mim, meu irmão, olhe para mim, minha irmã. Um dom que o Senhor quer que nós, cristãos, tenhamos. Nessa nossa correria, tá? Às vezes, meu irmão, a pessoa só quer que você tenha para ela, para ele, 5 minutos de atenção, só isso. E isso já faz a pessoa sentir que você está se movendo de compaixão pela sua dor, pelo seu sofrimento, ou pelo seu deserto ou ele está atravessando. Jesus demonstrava isso. Jesus demonstrava isso em pequenos gestos. Jesus demonstrava isso em pequenas ações, diferente dos doutores da lei, tá? É por isso que a palavra diz que quando Jesus abria a boca para falar, você lembra o que diz as Escrituras? Diz que eles ficavam maravilhados porque Jesus falava como quem tinha o quê, gente? A autoridade. Mas venha cá, os outros doutores da lei, os outros rabinos, também tinham a autoridade do conhecimento. Sabe que autoridade era essa? A autoridade de ser humano. Os outros eles eram automáticos. Os outros eles eram frios na letra da lei mosaica. Os outros eles eram frios para cobrar. Olha, a lei diz isso, vocês têm que andar sobre a lei. Jesus não. Jesus parava para ouvi-los. Jesus esperava eles falarem. Jesus chegava perto. Jesus era movido de íntima compaixão. Era uma sintonia, era uma frequência. Como eu disse para os irmãos, são 12 vezes que o termo é usado. Mas eu quero usar 3 exemplos bem rápidos. Bem rápidos de momentos em que Jesus esteve diante de alguém e ele se moveu de íntima compaixão. O primeiro exemplo é daquela viúva. A palavra diz que estava saindo um cortejo fúnebre da cidade de Naim. Jesus estava vindo com a multidão e essas 2 multidões se encontram. Uma multidão, a palavra diz que vinha em festa, porque vinham com Jesus. Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Imagina todo mundo eufórico, louvando a Deus, falando sobre o último milagre que Jesus tinha realizado, e encontra então essa multidão eufórica com a multidão do pranto, da dor.
Aquela mulher não era uma simples viúva. A palavra diz que aquela mulher, ela estava indo enterrar o seu único filho. Ou seja, ela já tinha perdido o marido. E agora, ela estava enterrando a sua última fonte de esperança. Naquela época, irmãos, quando uma mulher perdia o marido, era responsabilidade do filho sustentá-la. Imagina que quando a mulher perdeu o marido, ela depositou toda a sua expectativa naquele garoto. Ele seria o sustentáculo dela. E a palavra diz que agora ela estava indo enterrar o seu último recurso. Jesus encontra aquela mulher. E eu quero ler com você, porque lendo, mostra para a gente assim, de uma forma mais profunda o sentimento daquele encontro. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Jesus tinha acabado de curar aquele servo do centurião. Lembra aquele centurião? Jesus queria ir na casa dele e disse: não, eu sei que o Senhor tem poder, você não precisa nem ir na minha casa, só manda uma palavra e ele já é curado. E a palavra diz que naquela hora ele foi curado. A multidão vibrou. Então agora Jesus, versículo 11, se encontra com aquela mulher. Logo depois, capítulo 7 de Lucas, versículo 11. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Percebe? Jesus estava cercado de uma grande multidão. Ele sempre andava assim. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Uma multidão chegando, uma multidão saindo. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu. É a mesma palavra, tá? Eu gosto da versão da Bíblia que diz que ele se moveu de íntima compaixão. Não sei se alguém tem uma Bíblia que está escrito assim: se moveu de íntima compaixão. Eu gosto dessa versão, porque mostra de fato o sentimento. Jesus olhou para ela, Jesus olhou para a dor dela, Jesus olhou para o momento dela, e ele se moveu, diferente dos outros doutores da lei. Jesus se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Eu falei sobre isso, né? Nesse instante, né? Sobre pessoas sentirem que nós estamos nos importando com a dor dela, quando nós paramos para ouvi-las. Quando nós simplesmente nos importamos com o momento dela. Está aí, irmãos, uma das maiores causas da solidão do mundo. Sabe qual é a maior causa da solidão? Porque entenda, tá? Solidão não é a ausência de gente. O sentimento mais doloroso da solidão é quando você está cercado de gente, mas ninguém está com você. Você entende isso? A maioria que tem vivido profunda solidão está cercado de gente. Aliás, tem gente se batendo assim no corredor da casa. Tem gente com mesa, colada mesa com mesa na repartição. Mas o sentimento de dor que dilacera a alma é: eu estou sozinho, eu estou sozinha. Mas tem alguém perto de você, tá, mas não sente. Essa é a diferença de Jesus, né? Jesus está e ele sente. Imagina, gente, que Jesus sempre teve um ministério de urgências. Olhe para mim, Jesus sempre teve um ministério de urgência. Ele só tinha 3 anos para cumprir o seu ministério. Então ele tinha muita coisa para fazer, ele tinha tanta urgência, que quando ele curava alguém, ele dizia: olha, não fala para muita gente não, para não ficar muito famoso e atrapalhar o andamento. Ainda tem um propósito para cumprir. Mas naquele momento, a dor daquela mãe, o momento daquela mãe, a fase da vida daquela mãe, fez Jesus parar. Por quê? Porque ele sentia, e ele parou, e ele fez a multidão parar. A palavra diz que quando ele diz para aquela mulher: não chore, a palavra diz que isso foi um impacto. Foi como se uma poderosa mão, imagina uma mão bem grandona, parando aquela multidão. Porque que absurdo, né, gente?
como que esse homem vai dizer um absurdo desse para uma mãe que acabou de perder um filho? Não chore. Tudo que ela tem agora são as lágrimas dela. Tudo que ela tem agora é o extravasar da sua dor. E ele diz para ela parar de chorar. Mas quem estava mandando ela parar de chorar tinha autoridade para isso. Diga graças a Deus. O Senhor que está dizendo para você que se importa com você, Ele sabe que Ele pode dizer isso para você sem que isso te doa. Principalmente para você que já se decepcionou muito. Principalmente para você que já se importou e já acreditou em muita gente que parecia ter sentimento correto e puro e te feriu. O Senhor que está te dizendo que se importa, acredite, Ele se importa. Ele sente o teu momento como sentiu o momento daquela mãe. Então, não chore. Foi um impacto muito grande, não só para a viúva, né? Foi um impacto muito grande para toda a multidão. Quando ele disse, não chore, a multidão, parou. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai ter que fazer alguma coisa, porque ele mandou eu parar de chorar, então agora ele tem que trazer. Além dessa ordem imperativa, mandando eu parar, ele tem que fazer alguma coisa. A multidão parou, na expectativa que aquele que sentia a dor da mãe agora fizesse. E ele fez. Você conhece a história, né? A palavra diz que ele toca o caixão. A multidão para. E Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. O Jesus que se importa sempre entrega na nossa mão uma solução. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, o Jesus que se importa vai te entregar a solução. É demais isso, né? O Jesus que manda a mulher parar de chorar. A palavra, eu gosto demais desse detalhe. Gente, eu gosto demais de detalhes das histórias da Bíblia. Porque tem algumas coisas, deixa eu dizer para você, tem algumas coisas que não precisavam estar escritas. Não precisava. Essa narrativa simplesmente poderia ser assim. E Jesus ressuscitou o jovem e ele foi embora com a sua mãe. Não, a palavra diz que Jesus entrega o menino à sua mãe. Por quê? Porque o Jesus que se importa sempre vai entregar na nossa mão a solução. Você pode dizer amém? É assim que ele faz. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. E aplauda assim no seu coração, porque o Jesus que se importa, ele entrega a solução nas nossas mãos. Digam graças a Deus. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu quero trazer, eu falei que são 12, mas eu destaquei 3, é aquele momento em que Jesus, na segunda multiplicação de pães, olha aquela multidão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Mateus, capítulo 9, agora é outra multidão, tá? Jesus sempre cercado de multidões. Mateus, capítulo 9, versículo 36. Olha o que diz a palavra. Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, a mesma palavra, tá, gente? Em outra versão diz íntima compaixão. Aqui diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam. Eu quero que você destaque aí no seu coração o que Mateus destacou que Jesus viu naquelas pessoas. A palavra diz que ele teve compaixão, ele foi movido de íntima compaixão, porque eles estavam aflitos, desamparados, como ovelhas sem pastor. Aflitos e desamparados, como ovelhas sem pastor. Ou seja, estavam sem direção. Pastor traz direção. Perceba, irmãos, que nós estamos vivendo num mundo onde a maioria, e é interessante que Jesus, aqui Mateus não usou o termo multidão, né? Jesus usou qual termo, gente? Multidões. Olhe para mim, ele não viu só aquelas pessoas. Ele viu aquelas pessoas, e aquelas pessoas que estavam ali, era para ele um retrato do mundo, de como as pessoas estão vivendo. Aflitas, desamparadas e sem direção. Irmãos, a maioria está vivendo perdida.
As pessoas não têm direcionamento. As pessoas estão querendo se agarrar a algo. Eu tratei sobre isso hoje nas minhas redes sociais e eu quero aproveitar esse momento para falar sobre isso. Há uma epidemia silenciosa na nossa nação. E quem lucra com isso não fala. É só você conversar com os psicólogos. É só você conversar com os psiquiatras. As famílias estão sendo solapadas por esse mal. Que a classe política, não está nem aí. Está nem aí. Mas irmãos, o que tem hoje de famílias endividadas por causa de dívidas, de jogos, de apostas, é um negócio assim. E sabe qual é o extrato disso? Que eu tenho percebido como pastor, e tenho acompanhado de perto situações, sabe qual é o extrato disso? Pessoas completamente perdidas. Eu vi um dado de um estudo que está sendo feito na Universidade Brasileira, não lembro o nome, mas que mostra que a maioria dessas pessoas que hoje não conseguem mais se libertar dos jogos, das apostas, sabe qual foi a mudança que eles fizeram na mente para atenuar um pouco? Porque antes, quando se falava de aposta no Brasil, de jogos, né, era olhado como mal. Sabe como é que está sendo chamado isso hoje? Investimento. Pergunte para a pessoa que perdeu o controle em jogos de azar, em apostas. A pessoa está olhando isso como investimento. Aliás, até diz para as outras pessoas, está fazendo investimento. E você vai olhar, o extrato é completamente perdidos. Perdidos, sem direção. Por exemplo, muitas pessoas entraram nessa achando que iria ganhar uma bolada para resolver um problema financeiro. Se afundaram mais. Jesus diz que quando ele olhou para a multidão, ele viu 3 coisas, né? Aflitas, desamparadas. E quando ele diz, como ovelhas sem pastor, está dizendo, sem direção. Jesus sentiu a dor daquelas pessoas. Jesus percebeu que aquelas pessoas estavam precisando de direção. Eu estou lendo o livro do pastor Bill Hybels, e ele diz que quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, ele era pastor em Nova York, e ele, assim como outros reverendos que eram pastores ali, eles não conseguiram dar conta do que aconteceu com as igrejas, não só em Nova York, mas em todos os Estados Unidos, mas principalmente Nova York e Nova Jersey, né, que é por ali. As pessoas, elas chegaram desesperadas e eles não tinham como dar conta, porque era tanta gente nas igrejas, buscando socorro, porque achava, né, ninguém esperava o que aconteceu em 2001, e eles estavam ali desesperados, buscando o quê? Alguma coisa que atenuasse a sua aflição, o seu desamparo e a sua carência de direção. Em todo o tempo foi assim. Jesus viu isso no tempo dele. Pastor Bill Hybels relata isso em 2001. E hoje, a maioria tem vivido assim, aflita, desamparada e sem direção. Mas deixa eu te dizer, nós não estamos sozinhos, digam graças a Deus. Nós não estamos desamparados, digam graças a Deus. Pastor, eu estou aflito, eu estou aflita. Pois é, a aflição, irmãos, ela é algo normal e comum do nosso dia a dia. Mas os olhos do Senhor, eles estão sobre nós. Nós não estamos desamparados. E é Ele aquele que traz a direção, creia nisso. O Senhor está olhando para a tua vida exatamente nesse momento, e da forma que você está mostrando a tua vida para o Senhor. E nós já vamos fazer oração onde eu vou pedir para você fazer isso, você pegar a sua vida e dizer, meu Deus, minha vida hoje é isso aqui, isso aqui é a minha vida hoje. Tenha certeza que os olhos do Senhor, eles estão exatamente sobre hoje como está a tua vida, Ele não está alheio. Assim como naquele dia Ele olhou para aquelas multidões e a palavra diz que Ele se moveu de íntima compaixão. Você pode dizer amém? E para a gente encerrar, para ter um tempo de oração, eu quero trazer o último exemplo. Quando Jesus cura 2 cegos, e a palavra diz que quando Jesus viu aqueles 2 homens, Ele se moveu do mesmo sentimento. Abra sua Bíblia.
no Evangelho de Mateus, aí mesmo, no capítulo 20. Capítulo 20. Olha o que diz a palavra. Capítulo 20 do Evangelho de Mateus. E é a última referência que nós teremos antes de um momento de oração. Mateus capítulo 20. Eu quero ler a partir do versículo 29 para você entender esse momento. Olha o que diz a palavra. Mateus capítulo 20, versículo 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Sempre a multidão, né? A maioria está perdida na multidão, tá, gente? A maioria está perdida na multidão. É muita coisa, né? Muita solidão na multidão. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, ou seja, eles estavam clamando pela atenção de Jesus e as pessoas dizendo: olha, vocês não são importantes para ele. Para de gritar, o mestre está sendo ali, né, apertado por toda aquela multidão. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parando, olha mais uma vez, né? O mestre demonstrando em atitudes, em ação. Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, quero que se abram os nossos olhos. Olha o que diz o versículo 34. Jesus teve compaixão, a mesma palavra, tá? Em outra versão da Bíblia, Jesus se moveu de íntima compaixão por eles e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Qual era a situação daqueles homens, gente? Eles estavam sem visão. Eles não tinham visão. Você já percebeu, irmãos, como é a vida de alguém que não tem visão? Imagina eu me aproximando da extremidade desse altar sem enxergar. Eu não vou nem arriscar fechar os olhos. Mas o que acontece quando eu não tenho visão? Eu sempre estarei à beira de um precipício, de um acidente. Você entende que a maioria também tem vivido assim? Então a síntese da mensagem de hoje é: pessoas que Jesus teve íntima compaixão, quem perdeu tudo? Pessoas que estavam aflitas, desamparadas e sem direção. Terceiro, pessoas sem nenhuma perspectiva ou visão. É você que está sem esperança. Sabe, você que está olhando para a sua vida hoje, exatamente hoje, dizendo: pastor, eu até estou querendo acreditar, tá? Mas eu não consigo olhar para o futuro, eu não consigo vislumbrar uma mudança. Eu não consigo ter esperança no meu coração. Eu não consigo olhar, por exemplo, para a minha vida profissional, eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar no meu empreendimento, eu não consigo enxergar nos meus próximos passos em 2025, eu não consigo enxergar. Era o caso daqueles 2, né? Aqueles 2 que Jesus se moveu de íntima compaixão, que não tinham capacidade de enxergar. Há pessoas aqui que estão vivendo exatamente assim. Você olha para frente, você quer acreditar, mas você não consegue ter visão. Irmãos, a pior condição na vida do ser humano é quando ele não consegue ter uma visão clara e definida da vida, do seu propósito. Não consegue. É terrível. E deixa eu te dizer, isso independe, tá? Independe de condição financeira, independe de condição espiritual. Porque entenda, tem muita gente que está dizendo: o que está te faltando é fé. Não, às vezes você tem fé, só está te faltando visão. Às vezes fé você tem, só está te faltando o essencial. Porque, irmãos, nós só nos movemos pela visão. Até a pessoa que é deficiente visual, gente, ela exacerba um sentido tão aguçado que ela consegue desenvolver, né, como se fossem sensores ao seu redor, e isso faz ela se movimentar. Faz com que ela tenha às vezes mais sensibilidade do que quem enxerga. Porque entenda, a pessoa pode ter a falta da visão ocular, mas ela tem a visão periférica, ela tem a visão sensorial, ela tem a visão de espaço. Mas a pior coisa é quando o ser humano perde a visão para o que vem para frente. Aí acabou tudo. Você já ouviu a história do criador
do Minecraft. O pastor André me mandou isso essa semana e eu já tinha lido. Marcus Persson. Ele era um programador digital que nasceu em Estocolmo, na Suécia. Alguém aqui já deve ter ouvido a história dele. E ele criou o que nós conhecemos hoje como o jogo Minecraft. Se tornou uma febre. Imagina que ele lá na sua solidão, programador, né? É assim mesmo. Ele foi lá e criou o Minecraft. Se tornou uma febre. E ele se viu perdido agora para administrar algo que tinha explodido, porque ele era um programador e agora ele teve que se tornar um executivo. Eu gosto demais dessa história porque ele diz que ele não conseguia liderar pessoas, ele não conseguia, ele disse que ele não queria ter acesso com RH, ele não queria ter equipe, e no alto do seu desespero, porque a empresa cresceu demais, né? Começou a ganhar milhares de dólares, ele percebeu e disse para as pessoas que tinham feito com ele a parceria: olha, eu não vou aguentar, eu não nasci para isso, eu quero programar. Alguém deve ter buzinado, né? E a Microsoft chega para ele e diz: eu quero comprar a sua ideia, eu quero comprar a sua parte. Resumo da história: ele vendeu a parte dele por 2,5 bilhões de dólares. O cara era um programador atrás de um computador e de repente, um bilionário. Bilionário. Pega a grana, põe no bolso e vai viajar pelo mundo. Os últimos twitters que se tomou conhecimento dele em 2014, foi ele dizendo: eu estou aqui em ilhas paradisíacas, cercado de gente rica, porque nem ele se via assim, né? Eu li o Twitter dele dizendo: eu estou aqui cercado de gente rica, que não tem nada para fazer na vida, e eu percebo que eu também não. O último tweet dele foi um tweet de tristeza e depressão, dizendo: não tem sentido ter muito dinheiro. A pessoa que narrou a história dele disse que depois de descontar dos impostos, ele embolsou mais de $1 bilhão. Mas tinha perdido o propósito, tinha perdido a visão. Tentou fazer alguns projetos, perdeu o dinheiro, em outros ganhou, mas não conseguia sair daquela grande ideia que virou a sua vida. Por quê? Porque ele perdeu a visão. Para perder a visão, irmãos, às vezes o bolso pode estar cheio de dinheiro, tá? Para perder a visão, às vezes o empreendimento pode estar a 1000 de velocidade. Tem gente que está perdendo a visão porque deu um nó na alma. Tem gente que perdeu a visão porque deu um nó no propósito. Foi o caso do Marcus Persson. A palavra diz que Jesus olhou para aqueles dois que não tinham visão. Jesus se moveu de íntima compaixão. Eu quero orar por você, que ouvindo essa palavra, você pode ter se encaixado em uma dessas 3 classes que eu trouxe, né? Jesus se compadeceu, se moveu de íntima compaixão para aquela mulher que tinha perdido tudo, e Jesus restaurou tudo na vida dela. Jesus pode restaurar tudo na tua vida, diga graças a Deus. Você que perdeu o casamento, você que perdeu o empreendimento, você que perdeu o emprego, você que perdeu o amor da sua vida, você que perdeu o propósito. Sabe, você que apostou muito em uma ideia e parece que essa ideia não flui, você perdeu o propósito. Jesus, ele se move e ele chega para você e te diz nessa noite: meu filho, minha filha, eu me importo com você. Você não está sozinho, você pensa que está sozinho, você pensa que está sozinha, se movendo de um lado para o outro, naquela cama de madrugada, perdendo o sono. Toma remédio, o remédio não faz efeito. Eu me importo com você, eu estou lá com você. Você não está sozinha, você não está sozinho. Jesus está dizendo que se importa com você, que está precisando aplacar a aflição do teu coração. Porque a palavra diz que Jesus viu uma multidão aflita. Jesus se importa com você que está se sentindo desamparado, desamparada. Ah, pastor, eu dei tanta atenção para alguém e hoje eu estou desamparado. Jesus se importa com você.
Ele está percebendo que a tua vida está precisando de direção e Ele está dizendo: eu me importo com você. Eu sinto o que você está sentindo. Eu sinto. E por fim, Jesus se importa com você que está precisando de uma visão de futuro. Você que está precisando de uma visão que dê sentido ao teu propósito. Jesus se importa com você. Ele sente. Acredite, Ele sente. Ele sente e se importa com você. Amém. Assim mesmo como você está, feche os teus olhos. Se você quiser se ajoelhar, faça isso. Nós vamos ter um tempo de oração enquanto esse louvor será ministrado. Você quiser estar sentado, quiser se ajoelhar, esse é um tempo teu com Deus. Entra no teu quarto aí e fecha a porta. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior tão bem. Eu acredito exatamente assim. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Meu Deus, eu sei que os teus olhos estão sobre nós nesta noite, sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que estão em casa. Esse não é um momento de oração bonita, meu Deus, esse é um momento de oração sincera, oração que rasga o coração e diz para o Senhor exatamente o que estamos sentindo. O que essa tua filha que está dentro desse quarto escuro agora está sentindo, meu Deus. O que esse teu filho que aqui está num ambiente iluminado, mas parece que está dentro de um quarto escuro. Esse coração rasgado diante de ti. Para alguns um coração, meu Deus, tomado pela solidão, outros um coração tomado pela decepção, outros um coração tomado pela desesperança. Parece, meu Deus, que nada se move. Parece que tudo chegou no limite. A medicina chegou no limite, o remédio chegou no limite, o dinheiro chegou no limite, a esperança chegou no limite. É nesse momento que entra em cena aquele que sente, aquele que se importa, aquele que diz uma palavra e tudo para. Ah, meu Deus, exatamente assim. Jesus chega e diz: não chore, a multidão para. Tudo para, porque agora Ele vai agir. Tudo para, porque agora é a vez dEle agir. É assim que nós estamos neste lugar, meu Deus, prostrados diante de Ti, porque estamos ouvindo a Tua voz. E quando o Senhor quebra o silêncio, o Senhor então entrega nas nossas mãos a solução, como o Senhor fez com aquela mãe, como o Senhor fez com aquela mãe que achava que tudo tinha se perdido. O Senhor entrega a ela o seu filho vivo. Ah, meu Deus, é assim que o Senhor age nas nossas vidas. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos soltos neste mundo. O teu filho disse antes de subir que iria, mas deixaria outro Consolador. E é esse Consolador, meu Deus, que
está conosco agora, está comigo nesse altar, está com a tua filha aí, prostrada diante do Senhor, está com o teu filho aí diante de ti, está com essa tua filha aí dentro desta casa. É este Consolador, este outro Consolador, Ele que se move dentro de nós, Ele que se move neste lugar. Eu posso te sentir se movendo neste lugar, enxugando as lágrimas, dizendo palavras de fortalecimento, tirando do coração a dúvida e colocando a certeza, tirando do coração a solidão e o medo e colocando a esperança. Exatamente assim, Jesus, o Senhor sente, e nós nos alegramos porque o Senhor sente. Nas noites escuras não estamos sozinhos, nos desertos da vida não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco. É assim que diz a tua palavra no Salmo 23, o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consola. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está trazendo abraço, consolo, resposta, direção. O Senhor está tirando a aflição e o Senhor está colocando certeza de alegria, pois o teu Espírito Santo é aquele que nos alegra, Ele nos cura. Eu sei, meu Deus, que neste momento esse Espírito Santo que está neste lugar, que se move neste lugar, está tocando essa tua filha, esse teu filho com cura, com esperança, com certeza. No nome de Jesus, trazendo direção, recuperando a visão, trazendo a esperança ao coração mais uma vez, no nome de Jesus. Essa certeza que temos, meu Deus. E ao nos levantarmos, temos a certeza que já estaremos com a resposta dos céus na nossa vida. Esta resposta que é resultado, meu Deus, da íntima compaixão, do teu sentimento visceral, do teu sentimento de entranhas. É assim que o Senhor está nos visitando neste lugar. É assim que o Senhor está visitando essa tua filha e esse teu filho neste lugar. No nome de Jesus, no nome de Jesus, oh, no nome de Jesus. Eu creio. Levante-se no seu lugar e cante isso. Levante-se no seu lugar e declare no nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e declara isso. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Diga para a pessoa do seu lado: Ele não desiste de você, Ele não desiste de você. Ele se importa. As pessoas podem desistir de nós, Jesus não, tá? Os projetos das pessoas podem nos excluir, Senhor Jesus não. Você ainda faz parte do projeto dele. E se não é com essa pessoa, será com outra. Se não é nessa empresa, será em outra. Se não é nesse assunto, será em outro assunto. O Senhor não desiste de você. Eu creio, meu Deus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Eu creio assim, meu Deus. Tão grande assim. Ele se importa com você. Obrigado, meu Deus. Coloca a mão assim na altura do teu coração. Coloca a mão assim na altura do teu coração. Sinta o Senhor colocando a mão dele sobre a tua mão, te dizendo neste momento: minha filha, meu filho, eu me importo com você. Você não está sozinha, você não está sozinho. Eu sinto o que você está sentindo. Aliás, eu sinto mais, porque eu não aguento ver uma filha sofrendo, um filho sofrendo.
Eu estou com você. Sim, eu estou com você. Eu enviei o outro Consolador. Eu enviei o outro Consolador, e Ele está com você, e estará até a consumação dos séculos, até tudo se consumir, até tudo se completar. Ele estará com você. Ele cuida, Ele zela, Ele ampara, Ele dá direção, Ele tira a aflição, Ele restabelece a visão, Ele traz esperança. Ele está com você. Creia nisso. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, porque o Senhor sente, e nós podemos te sentir nesta noite, neste lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Sim, meu Deus. Oh, obrigado, meu Deus. Ele não desiste de você. Ele se importa com eu creio você. Assim. Ele compreende seu caminhar. Obrigado, meu Deus. Um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se Obrigado, importa meu Deus. com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Obrigado, meu Deus, por essa noite na tua casa. Obrigado por esse bálsamo, por esse consolo, pelo óleo fresco do Espírito Santo sobre as nossas cabeças. Obrigado pelo refrigério na nossa alma. Obrigado pela resposta, obrigado pela direção. Muito obrigado, meu Deus. Declaramos que a nossa vitória vem do Senhor, então somente em Ti confiaremos, somente na Tua palavra confiaremos, e seremos apenas guiados pela palavra que sai da Tua boca, apenas no nome de Jesus. Leva-nos em paz. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Possamos sair daqui refeitos, restaurados, renovados no nome de Jesus, porque o Espírito Santo do Senhor é quem nos renova. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo dia de hoje. Te louvamos pelo dia de amanhã. Te louvamos por essa noite que ainda não está concluída. Que os teus filhos retornem para casa em paz, tenham uma noite de sono tranquilo, reparador. Que descansem no teu paternal cuidado e na certeza que o Senhor está cuidando de tudo. Obrigado, meu Deus. Nós saímos daqui assim, sim, carregados pelos teus braços de amor. Muito obrigado. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Vou em paz. Ótima noite. Você continue sendo levado pelos braços do Senhor. Deus abençoe sua família. Vai em paz. Ele não desiste.